Napoleon Hill não era apenas um estudioso da mente humana. Ele acreditava que havia uma inteligência infinita atuando em nossa vida, algo que muitos de seus leitores chamavam de Deus. Por isso, mesmo que você nunca tenha lido seu livro, os ensinamentos dele têm muito a ver com fé, com alinhamento espiritual e com a realização de um propósito maior. Um dos pilares mais fortes do seu ensinamento é o desejo ardente. Para Hill, nada grandioso acontece sem um desejo ardente, específico e constante. Mas esse desejo não pode ser vazio. Ele precisa estar alinhado com um propósito que abençoe sua vida e a vida de outras pessoas. Isso te lembra algo? Sim. Está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, quando o seu desejo está alinhado com o propósito do reino, com a justiça, com a verdade e com a fé, as coisas, prosperidade, oportunidades, recursos, pessoas certas, começam a se alinhar ao seu favor. Você pode até não ver de imediato, mas há um mundo invisível se movendo quando você se move pela fé. E aqui entra outro princípio de Hill, a definição de propósito. Ele dizia: o homem que sabe o que quer e vai em busca disso, encontra meios invisíveis para tornar isso real. E isso é pura fé com ação. Tiago 2,17 diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Você percebe como tudo se conecta? Desejo com fé, fé com ação, ação com propósito e propósito com destino. Se você está assistindo este vídeo agora, talvez esteja precisando dessa redefinição. Talvez você tenha muitos desejos, mas poucos estão alinhados com um propósito claro. Talvez você tenha sonhos, mas não tenha ainda uma direção espiritual sólida. É isso que vamos organizar aqui. Porque 2025 pode ser o seu ano de abundância. Mas você precisa dar o passo consciente, o passo com fé. E isso começa com uma pergunta profunda que quero que você responda agora nos comentários. Qual é o seu propósito maior? Aquele que queima no seu coração. Aquele que você sente que nasceu para realizar, mas ainda não vive plenamente? Escreve aqui embaixo, não apenas para mim, mas para você declarar isso ao mundo espiritual. Porque quando você escreve, você ativa. Quando você declara, você materializa. E quando você se compromete com o céu se compromete com você. Lembre-se, você não está aqui para apenas sobreviver e pagar boletos. Você está aqui para manifestar o reino de Deus na terra, através dos seus dons, talentos, atitudes e presença. E isso Hill chamaria de missão de vida. A Bíblia chama de chamado. E hoje, você está sendo chamado. Repita mais uma vez em voz alta com convicção. Desperta agora. Desperta agora. Você está pronto. Vamos agora para os 2 blocos centrais, onde vou te revelar, um a um, os 7 princípios espirituais de Napoleon Hill aplicados à sua realidade, com respaldo da Palavra de Deus. Fique comigo até o fim. Seu espírito já começou a despertar. Princípio 1. Desejo ardente, o começo de tudo. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas ele não se referia a um desejo superficial, passageiro ou baseado em vaidade. Ele falava de um desejo ardente que consome o coração e a mente, que arde como fogo e se recusa a morrer, mesmo quando o mundo diz que é impossível. Agora, olhe o que diz o Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Desejo e fé andam juntos. Mas veja bem, o desejo só se cumpre quando está alinhado com a vontade do Senhor. Se o seu coração estiver cheio de ansiedade, ganância ou comparação, esse desejo será sabotado. Mas quando o desejo nasce da sua conexão com Deus, ele se torna uma chama santa, guiada pelo céu e sustentada pela graça. É por isso que tanta gente começa projetos e não termina. Porque o desejo não é verdadeiro, nem forte o suficiente, ou está desconectado do Espírito.
Pense nisso agora. O que você realmente deseja para 2025? O que você quer viver? Construir? Alcançar? Mas mais do que isso, você está disposto a pagar o preço? A manter o fogo aceso mesmo nos dias escuros? Esse é o primeiro princípio. Desejo ardente, com direção espiritual. Aplicação prática. Escreva seus 3 maiores desejos para este ano. Depois, ore sobre eles e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, isso é tua vontade ou apenas vontade minha? Esse exercício simples vai trazer uma clareza poderosa. Princípio 2. Fé. O alicerce invisível. Hill dizia: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela repetição de afirmações. Mas não basta repetir frases. Você precisa acreditar de verdade. E aqui temos um ponto de interseção profundo com a Bíblia. Romanos 10:17 declara: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé verdadeira é gerada quando você alimenta sua mente com a palavra. Não é mágica, é espiritual. E o que você ouve continuamente, você acaba acreditando. Hill ensinava que você deveria ler todos os dias suas metas com voz firme, acreditando que já são realidade. A Bíblia nos ensina a fazer o mesmo, mas com a verdade do reino. Diga ao fraco: eu sou forte. Joel 3:10. Fé é declarar o que o céu diz, mesmo que a terra diga o contrário. Fé é caminhar sobre a água, mesmo com o vento soprando. Aplicação prática. Escolha 3 versículos de promessa bíblica que falem diretamente à sua situação. Leia em voz alta todos os dias. Declare com fé. A fé se fortalece com o hábito. Princípio 3. Autossugestão. O poder da palavra interna. Autossugestão é um termo que Napoleon Hill usava para descrever o ato de falar consigo mesmo, intencionalmente, palavras que reforcem sua fé, seu objetivo, seu valor. E a Bíblia fala disso? Sim. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Tudo o que você diz, inclusive para você mesmo, cria realidades. Se você repete todos os dias: não sou bom o suficiente, nada dá certo para mim. Minha vida é um fracasso. Você está praticando a autossugestão destrutiva. Mas se você declara com fé: eu sou escolhido, sou guiado por Deus, estou no caminho da prosperidade, você está moldando seu destino com palavras de vida. Hill falava sobre repetir frases positivas todos os dias. A Bíblia ensina a renovar a mente pela palavra. É a mesma base, só que com uma profundidade espiritual muito maior. Aplicação prática. Crie uma afirmação pessoal baseada na palavra. Exemplo: sou próspero porque ando em obediência ao Senhor. Repita isso todos os dias ao acordar e antes de dormir. Faça disso uma rotina sagrada. Princípio 4. Conhecimento especializado. Aprender com propósito. Napoleon Hill dizia: conhecimento não é poder. O conhecimento aplicado é poder. Vivemos na era da informação. Todo mundo sabe de tudo, mas poucos aplicam com consistência o que sabem. E a Bíblia já nos alertava sobre isso. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Mas atenção, não é apenas o conhecimento intelectual. É o conhecimento espiritual, prático, alinhado com a verdade do Evangelho. Você pode estudar finanças, negócios, relacionamentos. Mas se você não tiver o discernimento espiritual para aplicar isso, você pode se tornar um sábio aos olhos dos homens, mas um tolo diante de Deus. Hill ensinava que você deve buscar conhecimento com foco no seu propósito de vida. A Bíblia nos ensina a pedir sabedoria com fé. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Tiago 1:5. Aplicação prática. Escolha um tema que você precisa dominar para viver seu propósito. Por exemplo, comunicação, finanças, liderança. Estude com foco, mas ore pedindo ao Espírito Santo discernimento para aplicar isso com sabedoria. Você percebe agora a força desses 4 primeiros princípios? Eles não são apenas técnicas mentais, eles são fundamentos espirituais.
e quando aplicados com fé, intencionalidade e obediência, o céu se move e tudo muda. Repita em voz alta agora com fé: desperta agora. Desperta agora. No próximo bloco, vamos revelar os 3 últimos princípios espirituais de Napoleon Hill que completam essa jornada da virada e mostrar como colocar tudo isso em prática no seu dia a dia. Se você está sentindo que essa mensagem é para você, respira fundo, porque o melhor ainda está por vir. Princípio 1. Desejo ardente. O começo de tudo. Napoleon Hill dizia: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Mas ele não se referia a um desejo superficial, passageiro ou baseado em vaidade. Ele falava de um desejo ardente, que consome o coração e a mente, que arde como fogo e se recusa a morrer, mesmo quando o mundo diz que é impossível. Agora olhe o que diz o Salmo 37:4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Desejo e fé andam juntos. Mas veja bem, o desejo só se cumpre quando está alinhado com a vontade do Senhor. Se o seu coração estiver cheio de ansiedade, ganância ou comparação, esse desejo será sabotado. Mas quando o desejo nasce da sua conexão com Deus, ele se torna uma chama santa, guiada pelo céu e sustentada pela graça. É por isso que tanta gente começa projetos e não termina, porque o desejo não é verdadeiro, nem forte o suficiente, ou está desconectado do Espírito. Pense nisso agora. O que você realmente deseja para 2025? O que você quer viver? Construir? Alcançar? Mas mais do que isso, você está disposto a pagar o preço? A manter o fogo aceso mesmo nos dias escuros? Esse é o primeiro princípio. Desejo ardente, com direção espiritual. Aplicação prática. Escreva seus 3 maiores desejos para este ano. Depois ore sobre eles e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, isso é tua vontade ou apenas vontade minha? Esse exercício simples vai trazer uma clareza poderosa. Princípio 2. Fé. O alicerce invisível. Hill dizia: a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela repetição de afirmações. Mas não basta repetir frases. Você precisa acreditar de verdade. E aqui temos um ponto de interseção profundo com a Bíblia. Romanos 10:17 declara: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a fé verdadeira é gerada quando você alimenta sua mente com a palavra. Não é mágica, é espiritual. E o que você ouve continuamente, você acaba acreditando. Hill ensinava que você deveria ler todos os dias suas metas com voz firme, acreditando que já são realidade. A Bíblia nos ensina a fazer o mesmo, mas com a verdade do reino. Diga ao fraco: eu sou forte. Joel 3:10. Fé é declarar o que o céu diz, mesmo que a terra diga o contrário. Fé é caminhar sobre a água, mesmo com o vento soprando. Aplicação prática. Escolha 3 versículos de promessa bíblica que falem diretamente à sua situação. Leia em voz alta todos os dias. Declare com fé. A fé se fortalece com o hábito. Princípio 3. Autossugestão. O poder da palavra interna. Autossugestão é um termo que Napoleon Hill usava para descrever o ato de falar consigo mesmo, intencionalmente, palavras que reforcem sua fé, seu objetivo, seu valor. E a Bíblia fala disso? Sim. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Tudo o que você diz, inclusive para você mesmo, cria realidades. Se você repete todos os dias: não sou bom o suficiente, nada dá certo para mim, minha vida é um fracasso, você está praticando a autossugestão destrutiva. Mas se você declara com fé: eu sou escolhido, sou guiado por Deus, estou no caminho da prosperidade, você está moldando seu destino com palavras de vida. Hill falava sobre repetir frases positivas todos os dias. A Bíblia ensina a renovar a mente pela palavra. É a mesma base, só que com uma profundidade espiritual muito maior. Aplicação prática.
Crie uma afirmação pessoal baseada na palavra. Exemplo: sou próspero porque ando em obediência ao Senhor. Repita isso todos os dias ao acordar e antes de dormir. Faça disso uma rotina sagrada. Princípio 4. Conhecimento especializado. Aprender com propósito. Napoleon Hill dizia: conhecimento não é poder, o conhecimento aplicado é poder. Vivemos na era da informação. Todo mundo sabe de tudo, mas poucos aplicam com consistência o que sabem. E a Bíblia já nos alertava sobre isso. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Mas atenção, não é apenas o conhecimento intelectual, é o conhecimento espiritual, prático, alinhado com a verdade do Evangelho. Você pode estudar finanças, negócios, relacionamentos, mas se você não tiver o discernimento espiritual para aplicar isso, você pode se tornar um sábio aos olhos dos homens, mas um tolo diante de Deus. Hill ensinava que você deve buscar conhecimento com foco no seu propósito de vida. A Bíblia nos ensina a pedir sabedoria com fé. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus. Tiago 1:5. Aplicação prática. Escolha um tema que você precisa dominar para viver seu propósito. Por exemplo, comunicação, finanças, liderança. Estude com foco, mas ore pedindo ao Espírito Santo discernimento para aplicar isso com sabedoria. Você percebe agora a força desses 4 primeiros princípios? Eles não são apenas técnicas mentais, eles são fundamentos espirituais. E quando aplicados com fé, intencionalidade e obediência, o céu se move e tudo muda. Repita em voz alta agora com fé. Desperta agora. Desperta agora. No próximo bloco, vamos revelar os 3 últimos princípios espirituais de Napoleon Hill que completam essa jornada da virada e mostrar como colocar tudo isso em prática no seu dia a dia. Se você está sentindo que essa mensagem é para você, respira fundo, porque o melhor ainda está por vir. Tudo começa com um despertar, mas a verdadeira mudança acontece quando o despertar vira atitude, quando a fé vira prática, quando o conhecimento vira sabedoria aplicada. Hoje você não assistiu apenas a um vídeo, você viveu um reencontro com o seu propósito. Você aprendeu que os princípios de Napoleon Hill não são apenas estratégias mentais, eles são espelhos espirituais que refletem o que a palavra de Deus já nos ensina há milhares de anos, que o desejo precisa estar em chamas, que a fé precisa ser praticada, que as palavras moldam a realidade, que conhecimento sem ação é ilusão, que planos são pontes entre a fé e a realização, que decisões firmes atraem o mover de Deus e que a persistência é o que sustenta os milagres até que eles se manifestem. Agora pare e respire fundo. Olhe para a sua vida neste momento. Quantas áreas estão desorganizadas, bloqueadas, empacadas? Você já parou para pensar que talvez a escassez que você sente hoje não é falta de oportunidade? A angústia não é falta de tempo ou sorte, mas sim a ausência de um plano com fé? A verdade é que Deus já liberou o que você precisa. O céu já está pronto para agir, mas Ele espera por um movimento seu. Assim como Pedro teve que sair do barco para andar sobre as águas, assim como Davi teve que enfrentar Golias, mesmo sendo improvável, assim como a mulher do fluxo de sangue teve que tocar em Jesus para ser curada, você também precisa dar um passo. A Bíblia diz em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E hoje, você está se aproximando. Mas não pare por aqui, porque agora você conhece os 7 princípios. Você sabe que eles funcionam, mas só irão transformar a sua vida se forem aplicados com fé e constância. É por isso que eu quero te propor um desafio espiritual. Durante os próximos 21 dias, viva esses 7 princípios. Todos os dias, reforce o seu desejo com oração. Alimente sua fé com a palavra. Declare em voz alta suas afirmações bíblicas. Estude algo novo com propósito. Planeje um passo concreto. Tome decisões com coragem. Persista, mesmo sem aplausos. 21 dias, 7 princípios. Uma nova versão de você mesmo.
Você está disposto a isso? Porque o mundo espiritual se move quando você se move. Milagres acontecem quando a fé encontra atitude. E 2025 será o ano da colheita para quem plantar com fidelidade agora. Eu sei que talvez você esteja cansado. Talvez você já tenha tentado mudar antes. Talvez você esteja passando por uma tempestade tão forte que a última coisa que consegue sentir agora é fé. Mas escute com atenção. Deus ainda acredita em você. Ele ainda tem planos de paz e prosperidade para a sua vida. E se você está assistindo a este vídeo, isso é uma confirmação. Não é o fim. É só o começo. É o ponto de virada. Lembre-se do que está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A virada começa quando você acredita. A prosperidade chega quando você alinha. A abundância flui quando você obedece. Nada, absolutamente nada, pode parar alguém que caminha com Deus. Nem crise, nem passado, nem dúvida, nem circunstâncias. A única coisa que pode te parar é você mesmo. Mas hoje, você escolhe continuar. Você escolhe avançar. Você escolhe viver a sua transformação. E antes de encerrar, quero te pedir algo. Se essa mensagem tocou seu coração, se em algum momento você sentiu Deus falando com você, então me escute com o coração aberto. Não guarde isso só para você. Tem outras pessoas que estão precisando exatamente dessa palavra. Elas só precisam de alguém que compartilhe, que seja canal, que seja ponte. Então, se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta esse vídeo e continue esse movimento. Estamos juntos nessa jornada da virada. Você não está sozinho. Até o próximo vídeo.